Fala aí, galera, beleza? Boa noite. Bom, como eu avisei logo cedo, a gente ia fazer ia iniciar esse projeto de lives agora às segundas, quartas, sábados e domingos, beleza? Basicamente falando sobre um ponto onde algumas pessoas têm bastante dúvidas e eu deixei em aberto essa nossa primeira live para a gente falar sobre o treinamento de força, porque muitas pessoas pediram para que a gente falasse sobre treinamento de força, né? Só que quando as pessoas me perguntavam sobre treinamento de força, eu perguntava especificamente sobre o que do treinamento de força que as pessoas queriam saber, porque o treinamento de força é extremamente amplo, então não dá para a gente chegar e dizer uma coisa só ou outra do treinamento de força, tá bom? Queria dar um alô para todo mundo que tá chegando, Tom, todo mundo tá chegando aí, boa noite a todos. Mas as nossas lives são mais curtinhas, então a gente vai acelerar um pouquinho, então em média vai ser 20 minutos. Nos finais de semana a gente vai fazer a live um pouquinho mais longa, tudo bem? Então basicamente a gente tem do treinamento de força. Algumas pessoas me perguntaram qual a diferença, por exemplo, do treinamento de força para o treinamento funcional. Bom, basicamente o treinamento de força ele é um treinamento funcional. As pessoas têm que lembrar que esse treinamento funcional que hoje é vendido por aí, né, é um treinamento funcional a nível mercadológico. Então, imagina só, o ser humano faz basicamente puxar, empurrar, agachar e levantar. Isso é extremamente funcional. Então, a pessoa que em sã consciência dizer para mim que treinamento de força não é um treinamento funcional é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque a gente faz basicamente isso dentro do salão de musculação. As pessoas têm uma ideia de que o treinamento funcional é aquelas coisas meio mirabolantes, estilo Circo de Soleil. Tipo, muitas bolas, muito equilíbrio, muito kettlebell, muitos movimentos circense, um negócio absurdo assim. Então, esse treinamento funcional entre aspas, ele é um treinamento funcional meio fajuto. Basicamente, se a gente lembrar do ponto de treinamento funcional é para melhorar a funcionalidade de alguma coisa. Então a gente normalmente utiliza o treinamento funcional para melhorar algo que não esteja tão bem assim a nível de funcionalidade. Então a gente utiliza muito para, digamos assim, modalidades esportivas específicas. Por exemplo, nós temos uma galera aqui em Manaus que corre bastante, então a gente tem um treinamento funcional para corredores. A gente tem uma galera aqui no Amazonas que está começando a investir um pouco mais no futebol, principalmente no futebol feminino. Então a gente tem um treinamento funcional para o futebol, para os jogadores de futebol, para os jogadores de vôlei, para os jogadores de handebol e assim sucessivamente, tá bom? Então esse treinamento funcional que se utiliza e que se faz em alguns outros estúdios, por exemplo, enfim, ele é um treinamento de força. Por que é um treinamento de força? Porque assim como você implementa algo de resistência para que você vença, você está fazendo um treinamento de força. Então, se a gente fizer de forma mais ampla, o treinamento funcional e o treinamento de força se encaixam, eles se combinam. Então não há muita diferença. Agora a dica que eu dou é, se você acha que treinamento funcional tem que ter muito equilíbrio, se você acha que treinamento funcional tem que ter aquelas loucuras de se equilibrar em cima de uma bola e fazer um agachamento, se você acha que treinamento funcional só tem que ter equilíbrio ou que só trabalha core e paravertebrais, enfim, foge disso aí, tá bom? Busca um pouquinho mais de informações sobre treinamento funcional, é muito importante esse tipo de treinamento, mas dizer, por exemplo, que treinamento funcional e treinamento de força são modalidades diferentes, não tem muito um nexo. As duas coisas se completam, até porque são tanto funcionais quanto são trabalhos de força. Tudo bem? Algumas pessoas me perguntaram se o treinamento de força ele tem algum tipo de contraindicação. E eu afirmo, treinamento de força não tem nenhum tipo de contraindicação. Pelo contrário, todas as pessoas precisam fazer treinamento de força. Todas, desde as pessoas que buscam maior qualidade de vida, desde as pessoas que buscam maior performance no esporte ou na modalidade que praticam, pessoas que já estão em grupos especiais, por exemplo, cardiopatas, diabéticos, crianças, é muito indicado que criança faça treinamento de força. Então, não existe essa questão de posso ou não posso fazer treinamento de força. Quem pode ou quem não pode. A grande questão é que treinamento de força
está aí para todo mundo fazer, para todo mundo praticar. Só que não existe esse lance de que o treinamento de força é contraindicado. Existe uma pessoa que é contraindicada para realizar algumas ações do treinamento de força. Então isso a gente precisa estar muito bem consciente. Não são todas as pessoas que podem fazer um ou outro movimento em virtude de alguma limitação, de alguma deficiência muscular, enfim, de qualquer coisa. Pergunta do Leandro: a galera que faz corrida de rua, treinamento de força tem que ser com carga leve a moderada? Isso é mito, Leandro. Corredor tem que ser um cara forte. Só que quando a gente fala que corredor tem que ser um cara forte, as pessoas acham que o corpo vai ser um corredor completamente hipertrofiado, aquele cara grandão. Não. Força é diferente de hipertrofia. Força é neural. Então hipertrofia é uma ação morfológica, aumento do tamanho do músculo. Então todo corredor de rua, seja de meio fundo ou de fundo, ele precisa ser forte. Então ele precisa fazer treinamento de força. Alguns acreditam inclusive que se treinar força vai ficar mais lento. Pelo contrário, algumas revistas científicas, por exemplo a Journal of Strength Conditional Research, já mostra pesquisas bem atuais que quanto mais forte é esse atleta de corrida, melhor a economia de corrida desse cara. Ou seja, esse cara é mais rápido, ele tem menor tempo de contato do pé com o solo, e isso faz com que ele melhore seu tempo, diminua, no caso, o seu tempo na modalidade que ele está praticando. Então, treinamento de força para corredores, para triatletas, para nadadores, para ciclistas de fundo, seja indoor ou outdoor, enfim, esses caras precisam ser fortes. Claro que tudo dentro das suas expectativas, dentro das suas especificidades, tá bom? Então, basicamente, treinamento de força é indicado para todo mundo. Um outro ponto, muitas pessoas perguntam: treinamento de força é importante para pessoas que têm cardiopatias? Porque acredita-se muito que essas pessoas, tipo um hipertenso, uma pessoa que já sofreu um infarto, essa pessoa ela não possa fazer treinamento de força, que basicamente tem que se fazer só treinamento aeróbio e tal. Não. Treinamento aeróbio é muito interessante, porém, o treinamento de força é tão interessante quanto, tá bom? Já saiu um artigo muito interessante de revisão no American Heart Association, que é a Sociedade Americana de Cardiologia, falando da importância do treinamento de força como efeito hipotensivo, como melhora de angiogênese, por exemplo, enfim. Tudo isso o treinamento de força também faz, então não é contraindicado, pelo contrário. Mas claro que a combinação entre o professor de educação física e o cardiologista é muito interessante. Vamos ver. O Tom Michael aqui falando sobre manobra de Valsalva, né? Treinamento de força para idosos. Manobra de Valsalva, ela não é esse vilão todo que muitas pessoas acreditam. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse lance de que ninguém pode fazer uma manobra de Valsalva. Pelo contrário, manobra de Valsalva é interessante para as pessoas que basicamente treinam intenso, treinam em intensidades mais altas. Então é interessante para se manter o melhor equilíbrio entre a região paravertebral, abdominal e complexo lombopélvico, e ela serve até como uma certa proteção para algumas pessoas. Por exemplo, ela aumenta a pressão transmural, por exemplo, do crânio, então diminui a possibilidade de uma pessoa ter um AVC, né, um acidente vascular cerebral. Então tome muito cuidado com esse lance de falar que ninguém pode fazer manobra de Valsalva, principalmente cardiopata, idosos e tal. Calma, muito cuidado com isso. Já temos artigos bem interessantes aí, não tão novos, por exemplo, artigos de 2001, 2003, que já mostram que a manobra de Valsalva ela é muito interessante para ser feita, e ela se mostra como um efeito benéfico. Claro que essa manobra não pode ser, essa apneia causada pela manobra de Valsalva, não pode ter mais de 3 segundos, por exemplo, ela tem que ser muito bem controlada, e isso o profissional de educação física também tem que saber. Pergunta do Jefferson aqui: para melhorar a performance na corrida, qual seria a quantidade de treinos e descansos recomendados para o treino aeróbio, não comprometer a musculação e vice-versa? Bom, aí, Jefferson, eu preciso conhecer o atleta, preciso conhecer o ritmo de treinamento dele, o que ele faz a nível profissional, a vida, o histórico pessoal desse cara. Preciso conhecer esse tipo de coisa dele, saber o quanto que ele quer treinar, para qual tipo de prova que ele quer que ele quer correr, ele quer enfim, praticar. Então todas essas informações vão ser importantes, mas basicamente para quem
vai treinar, tipo, é treinador fundo, 2 vezes na semana o treinamento de força é interessante. 3 vezes quando combinado um treinamento específico ali para as estruturas, joelho, tornozelo, quadril. Então, assim, não tem uma receita de bolo, mas a gente precisaria saber essas informações mais a fundo desse atleta, se ele quer correr 10 km, se ele quer correr 21, se ele quer correr 42, né, e mais um pouquinho ali que é a maratona. Então, tudo isso é importante a gente saber, tá bom? Então, mas é muito importante que esse corredor ele faça treinamento de força. Sossegado? Uma outra pergunta que fizeram foi sobre o treinamento de força e as suas respostas fisiológicas, né? Metabólicas. Então, eu tenho 3 livros para indicar para vocês, tá bom? Eu sempre ando com um livro, com artigo científico, todo mundo sabe disso. Primeiro, esse livro aqui, do professor Matheus Rossato, do professor Everton Bezerra e do Rodolfo de la Grana. É um livro muito interessante, é a biodinâmica do movimento, tá bom? Indico muito a leitura. O segundo é um livro que não é tão novo assim, mas é muito utilizado, Prescrição e Periodização de Treinamento de Força, tá bom? De alguns autores como Jonato Preste, Dani Foschini. Essa edição aqui tem o Ramires Tibana, tem o Paulo Marchetti. Então são caras muito bem conceituados hoje em dia. E para quem quer entender basicamente a nível mais molecular falando, tem esse livro aqui do professor Ricardo Freitas, que é Biologia Molecular Aplicada ao Exercício Físico. Então são livros que eu super indico para que vocês leiam, para quem quer ter mais base do que acontece a nível molecular dentro da célula muscular, porque assim, antes a gente falava que a fisiologia explicava tudo, a bioquímica explicava tudo, hoje não. Hoje elas não explicam tudo e a gente precisa, por exemplo, do auxílio da biologia molecular. E o treinamento de força causa essas alterações fisiológicas, bioquímicas e biomoleculares. E para que você entenda cada vez mais, você precisa buscar cada vez mais essas informações, tá bom? Então, a gente já falou pra caramba, só pra gente finalizar a live. Treinamento de força é importante para modalidades esportivas, é importante para modalidade de fundo, é importante para modalidade de força, claro, é importante para modalidades coletivas, na prevenção de lesão, por exemplo. Lesão é algo muito, muito falado. O treinamento de força, como é que uma pessoa vai fazer treinamento de força estando lesionada? Então não esqueça, o fisioterapeuta, por exemplo, é um cara que trabalha com treinamento de força. Como assim ele trabalha com treinamento de força? Ele não faz necessariamente o treinamento com altas cargas, como por exemplo indicado pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, para melhorar a força, como 80%, 100% de um RM, mas ele trabalha com treinamento de força, ele trabalha com TheraBand, ele trabalha com outras estruturas que fazem com que a pessoa que esteja em processo de reabilitação faça força. Tudo bem? Então, esses caras também trabalham com treinamento de força, mas principalmente é importante que a gente entenda as variáveis do treinamento de força, como volume, intensidade, frequência, cadência, intervalo de descanso, amplitude de movimento, ordem de exercício. Então, tudo isso é muito importante e vai ser esse o assunto da nossa próxima live, que vai ser na quarta-feira. Beleza? Eu vou deixar salva a live, a galera vai ter aí a oportunidade de assistir ainda por 24 horas, mas, mais uma vez, agradeço a galera que está aí. A gente vai fazer isso aqui nesses dias, segunda, quarta, sábado e domingo, e mandem suas dúvidas, mandem as ideias pra gente falar aqui, tá bom? Acho muito importante, esse canal aqui vai ser super legal, vai ser super vantajoso para que a gente fale mais abertamente sobre alguns assuntos, sem mimimi, sem medo, sem rabo preso com qualquer coisa. A gente está aqui para mostrar e para trabalhar em cima de evidência científica, o que você pode fazer, o que é interessante, o que não é. Beleza? Então vou ficando por aqui, vou deixar salvo para vocês, mandem a dica para vocês, mandem o feedback se vocês gostaram, se vocês não gostaram, sugestões, críticas, tudo é muito bem-vindo, tá bom? Se tiver crítica, pode mandar, é importante, crítica faz a gente crescer. Beleza? Forte abraço para vocês, bom início de semana, segunda-feira é o melhor dia da semana, na quarta-feira a gente está de volta por aqui. Tchau, tchau.